Boa noite. Vocês estão felizes? Põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, libera sobre nós o espírito de revelação, Senhor Jesus. E libera sobre essa casa não algo que eu queira pregar, Senhor, mas algo que o Teu Espírito esteja enviando sobre nós, Pai. Senhor, nos dá um alimento, um pão vivo, Senhor Jesus, que não falte nessa mesa vinho, Pai, e nesse banquete, comendo e bebendo de Ti, Senhor Jesus. Nos dá não só uma palavra, mas a ousadia e a aplicação dessa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Você está feliz? Se tem alguém muito feliz, você está empatado comigo, porque eu voltei aqui, né, gente, na igreja de vocês. Olha, eu vim faz tanto tempo, era outra igreja, e tinha um monte de gente que era outras pessoas, e agora eu vi um monte de gente e falei, ué, o que aconteceu? Mas eu estou muito feliz. Quando o pastor Gustavo me ligou, ele pediu para a gente estar aqui, é uma honra poder estar. E um segredo que eu vou falar para vocês, quando a gente que é pastor local, eu sou pastor da Poema Church em Taubaté. Quando a gente vai sair, eu fui enviado de lá para os Estados Unidos há um ano. Você fica assim, Deus, eu vou sair da igreja que eu lidero. Então você tem um desejo, eu quero levar as pessoas que eu confio para assumir isso. Então eu louvo a Deus por poder estar junto desses amados irmãos, que eu estou conhecendo alguns pastores hoje aqui. E hoje você não está com o pastor Gu, maravilhoso, que a pastora Ana, maravilhosa, mas com o Leandro Leonardo, amém? Então, de qualquer jeito, vai ser muito chique essa noite aqui. Gente, eu estou bastante feliz. Quem não me conhece, eu sou pastor, fundador de uma igreja chamada Poema Church. Talvez você foi tocado de alguma maneira através dessa igreja. Alguns ministros da nação congregam na nossa igreja, e isso aconteceu lá em Taubaté, no interior de São Paulo. Então, bandas como Morada, André Aquino e outros irmãos, Fabiola Mello. Deus tem nos enviado na nação para sacudir uma geração, para tocar um tempo, amém? Deus tem dado os millennials para a gente. Então, o Senhor me deu uma graça de ser um missionário urbano. Então, o Senhor me transformou da droga, da bebida, da prostituição. Ele restaurou meu casamento. Quem está aqui comigo, me acompanhando, é minha esposa, Érica Barreto. Nós nos casamos 3 vezes, porque nós nos separamos 6 vezes. Então, assim, se tem muito demônio aí em alguém aí, você não chegava nem perto do que a gente era. Fique tranquilo, que até o final do culto você vai estar transformado. Aleluia. Então, a gente fez muita coisa errada, e eu não vim falar aqui sobre essa história, mas eu nunca consigo esquecer dessa história. Então, o Senhor nos transformou, nós nos casamos em 99, já separamos, e depois em 2001, e depois em 2007. E quando o Senhor nos escolheu para liderar essa igreja, para começar essa igreja, Ele plantou uma missão dentro do nosso coração. Ele disse para a gente assim, olha, você não vai para a África, você não vai para Angola, você não vai para os Estados Unidos, você não vai para lugar nenhum antes de eu te enviar para a sua própria família, para a sua própria rua, para a sua própria calçada, para o seu próprio bairro, para a sua própria escola, e depois você fizer alguma coisa aqui, aí eu deixo você sair. Eu falei, poxa, Senhor, não é justo, né? Conheço um monte de gente que não fez isso e já foi para a missão. Então, às vezes, nós queremos viver a vida de outros irmãos, mas o Senhor tem uma história para cada um de nós, amém? E quanto mais rápido você aceitar, dói menos, amém? Fica a dica, eu não cobro para pregar, mas essa dica eu faço em 12 sem juros para você no cartão, tá? É brincadeira, gente. E, meus amigos, Deus transformou em um dia, o Senhor colocou uma palavra. Eu quero salvar a gente que a igreja não alcança. Então, todo mundo que tinha medo de ir na igreja, e a igreja tinha medo de conviver, o Senhor me deu de ovelha. Então, por um tempo, nossa igreja, assim, gente, agora todo mundo pintou de preto, você já viu, né? Quando a gente era preto, aquilo lá era satanismo. Aquilo era, essa banda não é de Deus, só vai gente que não presta. Aí todo mundo que não presta da cidade ficou sabendo disso e foi lá. Daí lotou mesmo de gente que não prestava. Então, os primeiros 300 membros da nossa igreja, assim, o melhorzinho tinha matado a mãe, brincadeira, mas tinha uns assim. Então, esses eram gente boa. Só que esse povo tem pai, mãe, vovó, tio, tia, e à medida que o Espírito Santo foi transformando esse bando de doido, foi à medida que a gente virou uma igreja normal. Hoje você entra lá, é normal, igual aqui, amém? Tem vovô, vovó, por exemplo, eu sou vovô. Então, a minha filha, a mais velha, que a gente teve na época que a gente vivia na droga, ela nasceu, fazia 20 dias que eu tinha feito 17 anos, ela é minha filha e da Érica também.
E essa menina se tornou uma menina maravilhosa, hoje ela é pastora, está no nosso lugar lá na igreja. Ela teve a primeira filhinha há 1 ano. Há 3 semanas atrás ela teve uma filhinha no banco de trás do carro, e eu não estou brincando. Então minha vida, gente, por mais que eu tento fingir que eu sou normal, ela não é normal. E assim, eu tento só ser um pastor crente, assim, mas às vezes eu me visto assim, eu chego em igreja, alguém pergunta se eu quero aceitar Jesus lá na frente, e eu sou o pregador que vai pregar, assim. Mas eu aceito Jesus, não tem problema. Mal não faz, né, gente? Se fizesse, não tinha transformado a nossa vida aquele dia que a gente recebeu. Mas enfim, gente, eu vim aqui para falar só uma coisa para vocês. Que marido e mulher não é um modelo qualquer, e ele não pode ser modificado. Se isso fosse qualquer, o mundo não começava com Adão e Eva e não terminava com Cristo e a igreja. Então é simples, se você entende Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, já está entendido tudo. Se você não conseguir ler a Bíblia toda, já dá para entender, já dá para pegar o spoiler. Sabe você que vê trailer, já sabe o filme? Então se você só lê esses 4 capítulos e se aprofunda nele, e eu não estou aqui simplesmente falando para você não ler a Bíblia, você vai ter muita fome, você vai querer ler ela demais. Mas se você pega esse spoiler, você vai entender que Cristo é o governante, que Cristo é o cabeça. Você vai entender que o homem deveria ser isso. Você vai entender que a mulher deveria ser submissa, como a igreja é a Cristo. Mas que o homem deveria dar a vida pela igreja, como o homem deveria dar a vida pela esposa, como Cristo dá pela igreja. Então, de verdade, eu queria partilhar isso. Todas as minhas separações e as minhas dificuldades no casamento não era porque eu era problemático ou a Érica era problemática. Ela era uma menina que não viu esse modelo no lar dela. E eu era um menino que não era um governante, não era um homem. Eu não sabia ser. Então, quando ela estava brigando comigo e eu estava brigando com ela estava querendo dizer assim, cara, será que eu vou ter um governante no meu lar? E eu brigando com ela, eu estava querendo dizer, será que você vai ser submissa algum dia? Mas a verdade é que eu não me posicionava porque eu não sabia e ela também não. Então, a série de mensagens que eu prego como governo, ela nasceu só para eu continuar existindo, só para eu continuar convertido, só para eu continuar casado, só para eu não me separar a 7ª vez e ter que casar a 4ª vez de novo. Então hoje quando a gente tem uma briga, eu falo assim, amor, nós não vamos separar, não vamos casar outra vez, né? A gente chega de passar vergonha. Ela fala, você só lembra quando eu que estou querendo brigar. Então assim, eu falei, daí é a sua vez de lembrar quando eu estou querendo brigar. Mas de verdade, irmão, desde que Deus restaurou, nunca mais a gente brigou. Porque a briga nunca acaba, entendeu? Ficou o resto da vida assim, brigando mesmo, mas a gente não... É brincadeira. Mas alguns de vocês sabem que vocês estão rindo, né? Mas vamos lá, deixa eu falar uma coisa. Esses dias, vocês não acreditam, minha filha de 11 anos, ela acordou assim, chorando. Pai, estou com medo. Medo do quê? Do fim do mundo. Falei, nada a ver, filha, medo disso. Estou com medo. Esse Covid, essas coisas que aconteceram. Eu falei, vem aqui com o pai. Por que você está com medo do fim do mundo? Você é crente? Você nasceu em berço evangélico? Berço evangélico, você vai numa loja evangélica que vende livros, você fala, tem um berço evangélico, aí você compra o berço, a hora que você puxa a fitinha, em vez de cantar nem canta um hino. Tem criança que nasce nesse berço aí. E aí ela nasceu nesse berço, ela é crente a vida toda, uma mulher de Deus, de 11 anos de idade. Mas ela estava chorando. E eu fiz uma pergunta, mas por que você está chorando? Porque o mundo não acaba para o crente, o mundo acaba só para o mundo. A Bíblia diz que esses céus e terra aqui vão passar tudo, mas para a igreja, novos céus e nova terra vão vir. Para as pessoas desse mundo, tudo isso aqui vai derreter, para nós vai vir tudo novo, e o chão começa já com ouro. Então tem gente que tem medo do Armagedon, mas na minha Bíblia diz assim, pelo sopro da sua boca, Jesus vai acabar com Satanás. Então vai ser mais ou menos assim, eis que é chegado o Armagedon, eis que acabou o Armagedon. Pelo menos é isso que está na Bíblia. E aí a gente vê um monte de crente que tem medo da marca da besta, tem medo de ser besta, tem medo de um monte de coisa. Cara, eu tenho mais medo da segunda coisa do que da primeira. Mas eu vou ler a Bíblia, senão fica só parecendo stand-up. 1 Tessalonicenses 5. É que o Gu falou, sinta em casa, então eu já estou. Vocês estão felizes ainda? Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu escreva. Olha só, Paulo falando assim, sobre o fim, não vou falar nada. Porque vocês sabem perfeitamente
que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Olha, o dia do Senhor vem como um ladrão. Como é que é isso? Você mora nos Estados Unidos, não sabe mais o que é isso, né? Mas tem alguém visitando a gente. Você ainda tem CEP, não zip code, você vive outra realidade. Então você sabe o que é ladrão. Cerca elétrica. Apesar que já tem gente que rouba a Amazon aqui, tá? Passa lá na porta de casa e leva. Mas assim, se você sabe que o ladrão vem, irmão, você liga 911, você está esperando. Aqui tem vários irmãos diferenciados, que já estão tudo armado lá dentro de casa. Então assim, já está todo mundo preparado se o ladrão resolve vir. Agora a verdade é que você não sabe que dia que ele vem. E a Bíblia está dizendo que o Senhor vem como ladrão ainda de noite para piorar. Para ficar mais difícil de você detectar. E se eu falar para você que o Senhor não vem como ladrão? Você concorda comigo ou acha que é heresia? A Bíblia está dizendo que ele vem, mas ele não vem como ladrão. Porque ele é o noivo. O noivo está sendo esperado para um casamento. A noiva está sendo preparada para esse dia. Então, se ele vem como ladrão, vamos ver para quem que ele vem. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vocês podem ver as dores de parto de uma mulher que está para dar luz, e de modo nenhum escaparão. Então, eu lembrei de uma história, gente. E me parece que o inimigo tem alguns doces desejos com a gente. E nós deveríamos muito tomar cuidado em não romantizar a batalha espiritual que nós estamos vivendo. A não romantizar a graça de Deus que nos livra de todo mal. Então eu me lembro da história do povo do Egito, por meio de Moisés, querendo sair da mão de Faraó. Se você vai lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 16, Moisés chega lá e diz assim: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer, deixe que o povo vai para prestar culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim que Moisés fala assim com Faraó, e o povo de Deus, ele está escravizado na mão dos egípcios. Gente, tem muita gente que está na América e ele não percebe que ele está escravizado na mão da América. Ele era livre enquanto estava no Brasil, mas aceita qualquer vida para estar aqui. E de repente, ele está numa condição que ele não é favorecido. Fica difícil para ele na área de saúde, fica difícil para ele na área financeira, fica difícil para ele na área de financiamento. E muitas vezes, ele não está colocando a vida espiritual dele mais alta, ou entronizando o Senhor no lugar mais alto, para que Deus possa resolver. Algumas pessoas correm mais atrás do dólar do que de Deus. Eu sei que não é o caso de ninguém aqui nessa igreja, mas em algum lugar do mundo deve acontecer isso. Então, na verdade, o povo está lá nessa situação, eles têm quase que tudo, mas eles são escravos. Tanto é que no meio da travessia, alguns começam a reclamar: Moisés, lá a gente tinha o que comer, Moisés, lá a gente tinha onde morar. É como algumas pessoas que querem flertar com: lembra quando eu era do mundo? Pelo menos lá era assim. Gente, está aí uma coisa que nós temos que repreender da nossa vida. Então começa a primeira praga: a água vira sangue. Gente, tem gente que não pode ver sangue, que quase desmaia. Imagina quando você abre a torneira, sangue, vai dar descarga, sangue, sai gelo vermelho na sua geladeira. Começou uma maldição que começou a sair sangue para tudo quanto é lugar. E o povo de lá, coração duro, começa a praga das rãs. Gente, aqui na Flórida, né, nem na Amazônia tem tantos animais que nem tem na Flórida, né, gente? Tem cobra, tem tudo quanto é coisa. Tem dinossauro que passa no campo de golfe. Tem uns negócios aqui que eu nunca vi, parece o Jurassic Park. Eu fiz missão no Brasil inteiro, gente, nunca vi tanto bicho que nem tem na Flórida, sangue de Jesus. De repente, terceiro, ainda vem a praga dos piolhos. Gente, imagina um povo tolerando catástrofes. Deixa eu te falar, um dia o Senhor falou com o seu povo, alguns disseram, é a voz do anjo. Outros disseram, é um trovão. Nesse exato momento, se você olhar as notícias, Deus está falando com muita gente. Alguém diz, é só uma guerra na Ucrânia. Alguém diz, não, é só a liberação do progressismo para que todo mundo faça o que quiser, pois há de ser tudo da lei. Para alguns, é um progresso natural da humanidade. Para outros, parece que o anjo está falando. Mas para outros, Deus está alertando a sua igreja, eis que estou à porta e bato. Você tem que ser vigilante. Você está feliz ainda? Então, olha que incrível. Chega na praga das moscas. Então o faraó manda chamar Moisés. Na quarta praga ele não estava aguentando mais. Moisés, vem aqui. Vai logo oferecer
o culto ao seu Deus. Primeiro pedido de Satanás, mas não saia do meu território. Hoje parece que existem umas cadeias elásticas nas pessoas que estão se convertendo. Então ela sai do mundo do pecado, vem no culto, acaba o culto, eles voltam exatamente no lugar onde eles vivem pecando. Cara, na minha igreja era direto. Lembra na época que tocava Zaqueu? Eu adorei quando fizeram o remix do Zaqueu. Porque tocava Zaqueu, era só na igreja. Entra na minha casa. Daí quando começou... Aí tocou na balada. Gente, todo mundo que era desviado da minha igreja, que ia na balada, lembrava de Jesus movendo no culto. Ligava para mim, 3 horas da manhã, bêbado. Ô, pastor Leandro, eu estou desviado. Eu falei, essa hora só desviado que liga mesmo, porque o crente está orando 3 horas da manhã. O que você quer, meu filho? Eu ouvi Zaqueu. Ai, lembrei da gente na igreja. Cadeias elásticas. Tem uns caras da minha igreja, é incrível, assim. Fulano de tal, poemeiro, embaixo está escrito leonino. Só se for da tribo de Judá, filho. Será que eu não avisaram? São cadeias elásticas. Eu sou crente, mas eu sou meio esotérico. Eu sou crente, mas eu faço uma apostinha. Eu sou crente, mas sou livre. Daí nós temos uma geração que entra na minha caixinha de perguntas. Pastor, pode piercing? Pode tatuagem? Pode música do mundo? E eles nunca estão perguntando isso. No espírito deles eles estão perguntando, até onde eu posso ir perto do precipício do diabo que eu não caio lá? Essa é a pergunta que eles estão fazendo. Porque as pessoas que estão em Cristo, eles são bem resolvidos acerca dessas 3 coisas que eu acabei de falar. Cada um com seus cada um e tchau. Não quero ser profundo naquilo que a Bíblia é raso, muito menos raso naquilo que a Bíblia é profunda, amém? Então vamos nos aprofundar. Então o primeiro desejo de Satanás é, pode prestar culto, mas fica aqui. Pode prestar culto, fique fumando, fique bebendo, fique cheirando, fique se prostituindo, fique só namorando. Fique, mas nada a ver. Isso é normal. Nada a ver, isso é normal. É nome dos 2 demônios, só pode ser. Porque tudo que é nada a ver, isso é normal, é pecado. Ou é carboidrato. Porque quase tudo que é gostoso ou é pecado ou é carboidrato. Difícil, né, gente? Estou de dieta. Você está feliz aí? Vocês são muito legais, gente. Eu estou fazendo piada porque dói muito essa mensagem aqui, entendeu? Eu estou fazendo descer gostoso. Mas no final, só vai sobrar o seu Espírito Santo tendo que resolver sua vida diante dele, amém? Aleluia. Pode continuar ou para já? Aleluia. Por que o diabo não quer que você saia da região dele? Nada a ver, Leandro. Você está sendo de uma... Outro dia eu fui ver uma luta. Eu fui orar por um lutador e ele falou para mim, cara, toma uns tickets e vai ver minha luta. E a minha filhinha de 11 anos, eu quero ver a luta, eu quero ver a luta. Gente, eu aprendi palavrões em todos os idiomas da face da terra lá na luta. Tinha inglês, aramaico, hebraico, português. Olha, só não tinha língua dos anjos, o resto tinha todo. Aí minha filha, você não me levou. Eu falei, filha de Deus, você sofreu um estupro psíquico se fosse com o pai. Não pode, no lugar. Não era um ambiente, e eu não estou falando mal do esporte. Mas estou falando que a gente precisa saber em que ambiente a gente está. Era escandalizante para mim. E eu não sou um religioso hipócrita. Tanto é que eu estava lá. Mas Marcos capítulo 5, versículo 1, me mostra por que o diabo não quer que você saia do território dele. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Para Jesus entrar na região dos Gadarenos, a região, ela estava frenética. Ele enfrenta uma tempestade, é como se houvesse um campo de força do inimigo para você entrar. Você já convidou pessoas, daqui a pouco quebra o carro, daqui a pouco, sei lá o que acontece, você não consegue trazer a pessoa para a igreja. É a coisa mais simples do mundo, a pessoa. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. E por que ele saiu? Porque a porta estava aberta. E por que eu não consegui levar um irmão para Jesus? Porque o mundo espiritual está batalhando para que ele não saia daquelas regiões. E aí a gente, nada a ver isso, estou lendo a Bíblia, irmão. Larga a mão de ser bobo. Marcos capítulo 5, versículo 10. Quando os demônios saíram do homem, eles entraram nos porcos. E porco, gente, às vezes é melhor do que ser humano, porque ele prefere morrer do que ficar endemoniado. Sério, milhões rebentaram tudo lá, drop dead lá, morreram tudo lá. E eu que não fico endemoniado, eu posso ser porco, mas eu sou burro.
Só que o que acontece? Presta atenção, eu vou te dizer, porque não temos mais tantas manifestações de demônio hoje em dia. Houve uma época que os demônios precisavam possuir as pessoas, agora basta uma ideologia para ele tomar a mente das pessoas. Uma vez que a ideologia tomou a mente, Satanás não precisa pegar o corpo, filho. Você está entendendo? Para onde foram os demônios em Gadara? Sabe para onde eles foram? Fizeram uma nuvem de tormenta naquela região. E eles imploraram com insistência que Jesus saísse daquela região. Gente, tinha um testemunho, era um nóia, era um mendigo que quebrava correntes, que andava no sarcófago, agora ele estava transformado, ele estava pronto para pregar no culto de domingo, em vez da cidade falar, uau, foi um drogado, foi um bandido transformado. Jesus, some daqui, você está nos atormentando. Você sabe o que é isso, gente? É um mundo rejeitando um avivamento genuíno, rejeitando a presença de Deus genuína. Deixa eu te falar, existia um ambiente essa noite aqui na adoração, que a gente estava sendo tocado sem ninguém pôr a mão na gente. Existia um rio fluindo aqui, que algumas pessoas estavam sendo curadas, outras pessoas estavam sendo libertas, outras convencidas de algumas coisas, sem que ninguém tocasse. Por quê? Porque levantamos um altar ao Senhor, não tocamos apenas músicas, nós cantamos de uma maneira vertical para que Ele sentisse a nossa presença e não só a gente sentisse a presença dEle. Então ele começa a responder, gente, eu tenho andado por aí, tenho visto cada poça d'água desse tamanho assim, que não dá para nadar no rio de Deus. Chegou aqui hoje, eu falei, meu Deus, esse louvor pode ficar 2 horas tocando aí, que eu não quero nem saber, eu só quero, Jairo, já estava doido já, irmãos. Por quê? Porque eu quero viver nesse ambiente, é esse ambiente que me atrai, isso, eu sinto um arrepio, o outro sente um foguinho, daí tem uns pentecostais, já começaram a língua, daí tem alguém que já abre a Bíblia e vai estudar, que já é mais mestre, aleluia, não importa. Mas de verdade, toda a cidade, Mateus 8:34, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, quando viram, suplicaram, saia do nosso território. O diabo quer muito que a gente permaneça em territórios ou com coisas que é dele. Pode orar o quanto você quiser, 30 anos, jejuar 30 anos pela vida de alguém, se você não sai daquele lugar, você está mais para lá do que para cá. O Senhor nunca fez um muro, quem está do lado de cá está com o Senhor, quem está no muro, estou em cima do muro, pastor, o muro já é do vizinho. Que quem causa divisão é o inimigo, não o Senhor. Você está feliz ainda? Segunda coisa, segundo desejo do inimigo. Êxodo capítulo 8, versículo 27. Faremos 3 dias de viagem lá no deserto e oferecemos sacrifício para o Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. E disse Faraó, eu os deixarei e oferecer o sacrifício, mas não vá muito longe de mim. E ore por mim também. Olha que benção. Quanto dissimulado hoje é inimigo total das Sagradas Escrituras, da igreja de Cristo e da família, e fala para você, ore por mim lá, tá, que eu quero mudar. E nós somos bobos, gente, porque a gente tem um coração de crente, vamos orar para ele, está convertendo. Um dia uma menina teve uma ótima ideia, porque meus ovelhas, já falei para você que são meio doidas, né? Um dia uma menina falou, pastor, eu tive uma ideia, vamos orar para Deus fazer isso, que o problema do mundo acaba. Falei, qual? Vamos orar para Satanás se converter. Falei, irmã, isso é uma ideia ótima. É uma ideia tão grande assim que não cabe. Eu acho que ninguém nunca deve ter pensado nisso, irmã. Vai orando aí que eu vou fazer uma outra coisa, depois eu te ajudo. A praga cessou, irmão. A 4ª praga cessou, as 4 cessaram. E sabe o que aconteceu? O coração de Faraó endureceu. Então o primeiro pedido dele é não vá para longe. Já que Moisés falou que tinha que ir, ele disse, então não vai tão longe. Primeiro é fica aqui, e o segundo é não vai tão longe. Então você se converte, tem uma conversão radical, e daqui a pouco fica uma galera do lado de lá, mano, você não ama mais a gente? Pô, virou religioso? Existe uma grande diferença entre ser religioso e ser consagrado. Tem gente que fala para mim, Leandro, por que você é radical? Porque o diabo levou embora minha juventude. E eu não quero que ele leve embora minha maturidade também, nem a minha família. Eu que decido isso na minha vida. Você precisa decidir algo na sua vida. Você está feliz ainda?
Aí veio a 5ª praga, a morte dos rebanhos, e veio a 6ª praga, feridas, e veio a 7ª praga, granizo, e de repente, quando apareceu o gafanhoto, aí chamaram Moisés de novo. Êxodo 10, verso 7, os conselheiros de Faraó, gente, os satanistas que faziam a urucubaca lá para o Faraó, os caras manjavam mais do mundo espiritual do que qualquer outro dos especialistas que existem até hoje, que ficam falando coisa. Os conselheiros de Faraó falaram assim: até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens ir prestar culto para o Deus deles. Você não percebe que o Egito está arruinado? Gente, quando até os feiticeiros e os inimigos e a oposição espiritual estavam aconselhando o Faraó: não mexe com esse povo. Até eles sabem que se nós dobrarmos o nosso joelho, entregarmos a nossa vida para o Senhor e convidarmos o Senhor para entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não há quem possa parar esse propósito, não há quem possa segurar o povo de Deus. Eles saíram do Egito e foram marchando e derrubou todas as nações pelo caminho. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. É por isso que eu sou feliz. Porque eu posso até não me dar bem agora, mas no milênio vocês vão ver quem eu sou. Quando Jesus revelar da maneira que Ele é, eu serei revelado também em você, meu amigo. Então ele disse assim, não, e Moisés respondeu: temos que levar todos, jovens, velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois. Disse-lhe o Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando deixar vocês ir com mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções, de forma alguma, só os homens podem prestar culto, como você tem pedido, família não vai. Terceiro desejo do diabo: vem para cá, se converte e esquece a sua família lá. Deixa eu te falar uma coisa, minha mãe deve estar assistindo esse culto, se eu estou aqui é só por causa da minha mãe. Quando eu ia usar droga, eu falava assim: mãe, estou indo aí, Deus abençoe. Aí ela falava assim: vai lá, Samuel. Eu falava: meu nome é Leandro. Você é meu Samuel. Eu já dei você para Jesus. E drogado eu não te aceito. Ou Deus leva você para Ele, ou Ele transforma você e usa você na terra, porque assim eu não quero. Eu falei: nossa, mãe, não precisa nem fazer macumba para mim, senhora já. Senhora não é crente não. Ela: eu sou. E estou orando, meu filho. E pode fumar o que você quiser, e pode cheirar. Porque o dia que Deus colocar um anzol no seu nariz, Ele vai puxar você por todo o caminho que você escapou, como diz o profeta, e você vai para as nações pregar. Onde que eu estou, gente? Estados Unidos pregando. Outro dia eu saí lá em Chicago, pregando uma igreja de gringo, tradutor e tudo mais, e os irmãos começaram a falar para mim: sabe quem pregou aqui? Charles Finney. Sabe quem pregou aqui? Moody. Sabe quem pregou aqui? John Wesley. Eu falei: mano, os caras estão me desconvidando, só pode. Porque estão falando que tanta gente incrível pregou aqui, eu acho que eles estão querendo falar: mano, vai embora daqui. Então eu falei: que se dane, irmão, eu não quero saber, que Deus vai usar eu aqui, hoje não tem outro para Ele usar, vai ter que ser eu, Irmão, você tem que entender uma coisa, glória a Deus pela vida dos avivalistas, eles carregaram algo muito poderoso, mas o que eles carregaram mora dentro de você. Em nome de Jesus, Deus quer usar muitas outras pessoas para fazer coisas iguais ou ainda maiores do que esses homens fizeram. Vamos lá, gente, tem alguém comigo aqui que está queimando essa noite? Aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Só os homens podem ir aqui, Satanás, não vou deixar minha família. Eu me converti a Cristo, irmão. E a Érica, ela foi testemunha de Jeová a vida toda. Então quando ela viu o crente, ela falou assim: cara, se eu quisesse ser isso, eu ficava lá onde eu estava. Você vai agora jogar bola de terno? Pior que era. Eu falava: então, mas lá na minha igreja era assim. Eu casei com você porque você é doidão. Assim eu não quero mais. Eu falei: Jesus, espera aí. Eu assisti na TV ontem que a pessoa era pobre, estava separada, estava acabada. Foi na igreja, ficou rico, casou. Comigo aconteceu diferente. Eu tinha dinheiro, fui na igreja, fiquei pobre. Eu tinha carro, fui na igreja, perdi o carro. Eu tinha emprego, fui na igreja, perdi o emprego. Eu fui na igreja, perdi a esposa. Falei: Jesus, será que eu fui na igreja errada? Daí eu li tal de casa de oleiro, que as pessoas não pregam mais hoje em dia, né? Mas ela ainda existe. Deus quebra e faz de novo todo aquele que Ele ama. Amém? Aleluia.
E vou dizer mais, hein? Você nunca vai encontrar uma lagarta orando, Deus, faz de mim uma borboleta. Porque você não ora por aquilo que só o processo vai fazer você ser. Fica tranquilo, irmão. Só de você estar aqui, na presença, tudo aquilo que você está orando tanto para Deus fazer, Ele já está fazendo, você não está nem percebendo. E o principal alvo é você, Ele escolheu você primeiro, por isso que não é todo mundo que está aqui. Então olha só, o que o inimigo queria? Agora eu era crente, convertido, fui para a igreja, minha esposa foi para a balada. 7 anos de julgo desigual. Aí alguém falava para mim, você é livre, pode casar de novo. Mas o Espírito Santo falava dentro de mim, eu sou Deus que restaura casamento, sou Deus que restaura família, sou Deus que restaura casa. E os irmãos ficavam arrumando brecha lá. Ah, mas é que você já passou por isso, então você pode casar. Eu não estou falando mal de quem faz isso, não. Eu estou falando que comigo Deus não mexeu em paz para fazer. Quando fazia mais ou menos 7 anos que eu não aguentava mais esperar, eu falei assim, tá bom, então eu vou dar um jeito. Eu dei o meu jeito. Aí fui namorar uma garota. Quando eu fui namorar, o que aconteceu? A mulher que nunca se converteu em 7 anos se converteu. Então, quando não era eu que estava orando pela minha família, era minha família que se converteu e estava orando por mim, que estava longe. Sabe o que isso significa? Que o terceiro desejo do diabo é que, ainda que você esteja convertido, você esqueça o resto da sua família. E deixa eu te dizer uma coisa, crê no Senhor Jesus e será salvo você, e não só você, mas a sua casa também vai ser salva. E comece a interceder novamente pelas pessoas que você fala, não, já faz muitos anos, não tem jeito. Tem jeito, minha mãe orou muitos anos por mim, eu me converti, orou pelo meu pai, ele se converteu, orou pelo meu irmão, ele se converteu, e toda a minha casa hoje, nós todos servimos ao Senhor, aleluia. Mas daí, veio a 9ª praga, porque ele falou, não, vai só os homens. Gente, vai ter um negócio incrível aqui hoje, as crianças vão dormir aqui. Sabe o que é isso? Não é investir num culto só para adulto. Tem um culto simultâneo acontecendo para as crianças agora. Daqui a pouco tem uma imersão com os nossos filhos. Sabe o que é isso? É ser igreja para todas as idades, é ser igreja para todas as esferas. Tem algumas pessoas que olham para mim pregando e falam, nossa, esse menino não é crente. E tá bom, e Deus me chamou para os millennials. E eu vou lá e faço essa obra. Agora, onde você foi chamado? Para que você foi chamado? E por que você foi chamado? É uma coisa que você tem que descobrir em Jesus. Mas uma coisa que você não pode abrir mão. Saia do terreno do inimigo, vá para longe das coisas do inimigo e leva a sua família toda, porque você é intercessor da sua casa, em nome de Jesus. Então veio o 4º desejo do inimigo, Êxodo 10, versículo 24. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse, vamos prestar culto para o Senhor, deixe somente ovelha, boi, mulher, criança, velho, pode ir todo mundo. Por que que o diabo queria ficar com as ovelhas? Por que ele queria ficar com os bois? Porque sem isso aqui você não faz culto. E todo mundo hoje que não dizima, está indo para uma arrasta para cima, ou está entrando numa pirâmide, ou está caindo em alguma ambição. Porque na verdade nosso dinheiro devia ser para louvar, glorificar e honrar o nome do Senhor. A minha Bíblia diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas, pastor Léo ministrou isso hoje, para que possam ser generosos. Quando a Bíblia diz que você vai ter uma medida recalcada, sacudida e transbordante, ela já não é mais sua, porque a sua já está lá dentro. Recalcada é da viúva, sacudida é do estrangeiro e do órfão é a transbordante. Deus não quer dar só o que você precisa para você viver, Ele quer te dar de maneira abundante. Então se você não leva as ovelhas e não leva a riqueza do Egito, não tem culto, não tem um lugar para congregar, não tem dinheiro para pôr os pastores no avião e mandar eles fazer a obra. Você entende quanto crente hoje está sendo seduzido pelo infoproduto, pela criptomoeda? E eu não estou falando mal, eu sou investidor da B3, eu sou investidor de cripto, eu sou empresário, sou empreendedor, não sou só missionário. Eu me sustento com esse dinheiro, não estou sendo um débil falando aleatoriamente, mas eu estou dizendo que tudo seu é do Senhor, a sua vida, a sua família, a sua casa e principalmente os seus bens, porque se os seus bens não forem servos de Deus, Ele vai ser mamão sobre a sua vida, Ele vai ser o seu Deus. Você entende a total consagração que o Senhor espera? Hoje, dia dos pais, Deus está nos dando um presente nessa mensagem.
está nos chamando como verdadeiros governantes do lar, está nos pedindo, levante um altar. Você não pode terceirizar para o pastor Léo, você não pode terceirizar para o pastor Gui ou para o pastor Gu, você não pode terceirizar a sua comunhão com Deus. Eles não são o seu Moisés e muito menos o seu Arão. Eles são um tipo de homem que aponta para o relacionamento pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 6, versículo 6, entra no seu quarto, fecha a porta, busque Deus em secreto, e esse Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará, não só na era que há de vir, porque o Pai Nosso diz, aqui na terra como no céu. Então qual era o medo da minha filhinha? Pai, o mundo vai acabar. Não, filho, o mundo não vai acabar. Vai, eu falei, não, filho, é que nem almoço. A empregada sai no sábado de casa, a casa está brilhando. À medida que a minha esposa vai fazendo o almoço do domingo, a casa vai ficando bagunçada. Quanto mais perto do almoço vai chegando, pior a cozinha vai ficando. Todas as coisas que Deus fez estão entrando em colapso. Mas vai vir uma voz do céu dizendo, eis que faço novas todas as coisas. Essa terra está entrando em desuso várias coisas, mas novos céus e nova terra estão descendo, a Jerusalém celestial está descendo, e à medida que ela se aproxima, tudo isso aqui está colapsando. Ou seja, não coloque seus olhos, seus ouvidos, sua fé, sua crença nesse mundo caído, nos governantes da presente era, mas coloque sua fé e sua certeza diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E deixa eu te falar porque que ele não veio como ladrão. No mesmo texto de Tessalonicenses, o verso 4 agora diz assim, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz, do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sabe para quem que ele vem como ladrão? Para o mundo desavisado, que não tem a palavra e o Espírito Santo. Para nós, somos a única pessoa depois do Espírito Santo que tem condição de dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou seja, eu não sou desavisado, eu estou convidando Ele para entrar na minha vida, para entrar na minha casa, para tomar a minha família e para tomar as minhas finanças. Tem mais alguém comigo aqui essa noite? Então põe a mão no seu coração para parecer que está acabando. Senhor Jesus, eu te glorifico por essa casa, por essa igreja. Eu te glorifico pelo zelo do pastor Gustavo, te glorifico pelo zelo da pastora Ana, te glorifico pelo time DT, Senhor Jesus, por cada pessoa que está aqui essa noite. Te glorifico pelos pais, pelos filhos, pelas famílias. Mas com ousadia e intrepidez agora, Espírito Santo, venha sobre cada vida e pessoa que está aqui. No nome de Jesus, e nós consagramos em primeiro lugar o território onde temos vivido e pisado. Que o teu Espírito possa simultaneamente alertar inúmeras pessoas aqui agora para sair de lugares onde o inimigo tem levado eles, para sair de cilada. Desvia os pés das pessoas que estão aqui, dos caminhos que não são do Senhor, e das pessoas que não são do Senhor, e das estratégias que não são do Senhor, e das profissões que não são do Senhor, e dos negócios que não vêm do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E não nos deixe na beirada desse lugar, Senhor, mas nos leve todos nós para longe. Nós queremos estar em Monte Sião, Senhor Jesus, nós queremos estar na Nova Jerusalém, não queremos estar em Sodoma e Gomorra, onde os olhos brilham, Pai, no nome de Jesus. E Pai, não queremos agora ser o santinho da nossa casa e da nossa família, queremos lembrar dos irmãos que ficaram para trás. Começa a pensar agora, igreja, em alguém que é desviado ou não convertido da sua família, e começa a consagrar ele ao Senhor, porque a minha mãe, ela decretou que eu estaria aqui. E quando ela disse, ela me ligou, eu estava saindo da igreja de Chicago, ela disse, onde você está, filho? Vem tomar café com a mãe. Eu falei, estou em Chicago. Ela disse assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou pregando dela, mas é longe. Eu falei, é outro país. Ela disse, mas como você está aí? Eu falei, mamãe, a senhora profetizou que eu não seria mais um drogado, mas que eu seria um missionário. E se cumpriu, mãe, agora eu estou aqui.
Deus, no nome de Jesus, eu repreendo o inimigo agora que colocou medo no coração das pessoas, ou falta de esperança, ou incredulidade, e elas pararam de orar por alguns familiares. Não importa se está no hospital, não importa se está encarcerado, busca essas pessoas, Jesus, e transforma a vida delas, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Busca nossos familiares, seja criança, seja bebê, seja adolescente, seja velho, esteja ele no asilo, onde quer que esteja, eu não sei onde está, esteja separado ou divorciado, não importa. Deus, traz a família, reúne de volta o povo que o Senhor escolheu para ser chamado. É essa família que esses meus irmãos que estão aqui no DT hoje pertencem, em nome de Jesus. E por último, Pai, nos livra da ganância, nos livra da cobiça, nos livra do desejo de ficar rico sem propósito, porque isso é uma cilada para os crentes. Nos faz consagrar tudo que temos, o nosso carro, a nossa casa, a nossa mesa, o nosso dinheiro, o nosso documento, a nossa nacionalidade, o nosso green card, Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti tudo que temos, tudo que possuímos. Não é só nosso coração que é Teu, Jesus, a nossa carteira também é Sua, o nosso cartão de crédito também é Seu, porque se o Senhor precisa do nosso dinheiro para fazer missões, a gente pode doar tudo, porque antes de doar o que a gente tem, a gente doou a si mesmo. Cada um de nós doou a si mesmo para a Sua grande obra. Pai, no nome de Jesus, abençoa, para que ninguém aqui seja pego como a chegada de um ladrão. O Senhor não é um ladrão, o Senhor é nosso noivo, então o Senhor está convidado a entrar hoje e nos tomar, Senhor. Pode ser que o Senhor volte amanhã para alguém, pode ser que o Senhor volte essa semana para todos nós. Eu só quero estar preparado junto com os meus amados irmãos. Se coloca de pé em nome de Jesus.